quantidade quase ilimitada de dados ao seu alcance, as empresas precisam transformar a forma como operam na era digital. A análise preditiva pode ajudar nessa transformação ao extrair informações relevantes dos dados para auxiliar na tomada de decisões. A análise preditiva engloba um conjunto de técnicas analíticas avançadas utilizadas para desenvolver modelos preditivos para análises em tempo real e previsão de eventos futuros. Desenvolvido do zero, os algoritmos da análise preditiva do Smart IQ estão otimizados para aplicações de engenharia. Nosso software hoje é amplamente utilizado em indústrias como automotiva, aeroespacial, defesa, turbomáquinas, equipamentos pesados, dispositivos médicos, semicondutores, energia, petróleo e gás. O Smart IQ foi criado como o primeiro software comercial para quantificação de incertezas, o IQ em escala industrial. Com um componente essencial de quantificação de certezas, o Smart IQ desenvolveu modelos preditivos precisos que permitem realizar análises IQ avançadas em uma fração de tempo, com análise de sensibilidade, propagação de incertezas e otimização sobre incertezas. Além disso, nossos clientes também utilizam os modelos preditivos do Smart IQ fora do fluxo de trabalho de IQ como uma ferramenta independente para modelar dados de simulações, processos de fabricação, operações, sensores e gêmeos digitais. Ter um modelo preditivo preciso possibilita realizar análises avançadas, incluindo exploração de espaço de design, estudo de trade-off, manutenção preditiva e análise de causa raiz. O Smart IQ utiliza técnicas avançadas de estadística e aprendizado de máquina com base na sua biblioteca de modelos preditivos personalizados para os diferentes cenários. As ferramentas de modelagem preditiva do Smart IQ são capazes de lidar com uma ampla gama de cenários, incluindo espaços de design esparsos, grandes volumes de dados, respostas funcionais e combinadas, respostas transitórias e espaciais, entradas contínuas, categorias e correlacionadas, respostas discretas e problemas de alta dimensionalidade. E tudo isso é possível em um PC padrão, sem necessidade de recursos em nuvem ou clusters. Smart IQ faz isso. Resolvemos várias limitações anteriores na construção de modelos preditivos com um conjunto de dados de engenharia modernos e criamos novas oportunidades para aplicar esses modelos altamente precisos e confiáveis a problemas muito maiores e mais complexos, por exemplo, com a previsão direta de dados distribuídos espacial e temporalmente. A modelagem preditiva funciona no Smart IQ possibilita a interpolação em grande escala entre resultados obtidos com DCDF, FAA ou testes físicos muito mais rapidamente do que executar uma simulação ou experimento. Com o crescimento do conjunto de dados históricos, o conjunto de ferramentas de análise preditiva do Smart IQ, que inclui recursos de amostragem de dados que reduzem a demanda computacional para a construção e análise de grande conjunto de dados. Diferentemente da amostragem aleatória do conjunto de dados, o Smart IQ utiliza algoritmos inovadores de sua amostragem que selecionam pontos base em sua representatividade no espaço modelo. Isso reduz a quantidade necessária de pontos para criar um emulador preciso. Por exemplo, um conjunto de dados históricos contém 21 parâmetros de entrada, 7 saídas e mais de 44.000 pontos, selecionando 1.024 pontos, cerca de 2% do conjunto de dados total, e cria um modelo preditivo, uma comparação lado a lado entre o modelo preditivo gerado a partir do conjunto de dados com 1.024 pontos amostrados aleatoriamente e o conjunto de dados submostrado pelo Smart IQ mostra que o modelo preditivo do Smart IQ é de 19 a 38% mais preciso do que o modelo gerado pela amostra aleatória. Para saber mais sobre como o software Smart IQ pode economizar tempo e dinheiro, resolvendo problemas mais difíceis de análise de engenharia, entre em contato conosco ou acesse os links na descrição para nossos webinars e white papers. Resumo: as análises preditivas do Smart IQ transformam grande volume de dados em insights acionáveis, otimizando aplicações de engenharia em diversas indústrias. As análises destaques. As análises preditivas melhoram a tomada de decisões ao extrair insights significativos dos dados. Os algoritmos Smart IQ são personalizados para aplicações de engenharia, sendo aplicáveis em múltiplas indústrias. Permitem uma análise eficiente e quantificação de certezas, reduzindo o tempo necessário para cálculos complexos. Modelos preditivos independentes suportam várias fontes de dados para análises avançadas. As ferramentas Smart IQ otimizam a modelagem complexa sem necessidade de recursos em nuvem, simplificando o processo. Técnicas inovadoras sua amostragem aprimora a precisão de modelos preditivos, utilizando menos pontos de dados. O software economiza tempo e dinheiro ao abordar desafios complexos na área de engenharia. Principais insights: transformação de dados, versatilidade industrial,
eficiência na análise de incertezas, utilidade independente, processamento local, técnicas avançadas de amostragem e soluções econômicas.